Alô, Fala Brasil, está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, até engasguei aqui. Cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta para tentar elucidar o que é essa loucura desse país, desse mundo, em todas as suas dimensões: política, economia, arte, cultura, sociedade, na vida, enfim. Né? E meus amigos e minhas amigas, né? Ontem eu falei sobre a questão lá da fala do Luiz Roberto Barroso, né? E disse que eu queria falar, no lugar disso aí, sobre a questão do anúncio que o governo fez na quarta-feira, né? O governo federal fez, sobre o encerramento, pelo menos na parte federal, do programa das escolas cívico-militares. Né? Então, eu não falei hoje, e hoje eu vou. Né? E eu falo que, na verdade, o assunto é o suposto fim do programa das escolas cívico-militares decretadas pelo governo federal. Né? Falo suposto, né, porque ele irá continuar. Né? Já vários governadores já se adiantam, né, dizendo que o programa vai continuar mesmo sem as verbas federais. Então, o que vai se encerrar é a participação, né, do programa do governo federal nas escolas cívico-militares. Mas, assim, os governadores e prefeitos vão continuar tendo autonomia para criarem as suas, ou manterem as que existem, ou até ampliar, né, caso seja de interesse da gestão de turno dos estados. Né? Na verdade, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de fazer essa discussão, né, sobre o programa das escolas cívico-militares, programa nacional, né, das escolas cívico-militares, embasado por mais dados, né, mas fica difícil, né, ser assim quando os dados, né, são exíguos ou até mesmo pouco confiáveis, inexistentes em alguns casos, e pouco confiáveis quando existem. Né? E, na verdade, existem poucos dados de estudos, né, sérios sobre o tema, mas vamos fazer um esforço para tentar compreender o que foi isso. Né? Em primeiro lugar, temos que frisar que trata-se de um programa do governo Bolsonaro. Aliás, era a única proposta do Bolsonaro para a educação. Né? Segundo o MEC, o que é o programa? Né? O programa, isso é entre aspas, é o MEC falando, hein? O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didática, pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente na escola e o apoio dos militares. A proposta é implantar, seria, né, no caso, estou lendo textualmente, né, implantar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023, sendo 54 por ano. Né? Então, esse era o início, a introdução do texto sobre do site, né, do MEC sobre o programa, né, nacional das escolas cívico-militares, isso ainda na gestão Bolsonaro. Isso na gestão Bolsonaro, que é um programa da gestão Bolsonaro que começou em 19. Pela proposta, né, as questões pedagógicas continuariam ficando ao encargo de professores, equipe pedagógica e diretiva. Daí a diferença entre o modelo cívico-militar e o meramente militar. As escolas militares, tudo é controlado, né, pelos militares. E os militares atuariam como apoio à gestão escolar e à gestão educacional, atuando, sobretudo, na organização da disciplina nos colégios, impondo uma série de regras aos alunos, sobretudo. Né? Então, dar uniformizado, o uniforme tinha que ser limpo, os meninos podiam ter cabelo longo, as meninas tinham que usar coque, eram regras nesse sentido e que iam além também, obviamente,
dessas aí. Como disse, não há muitos estudos sérios e nem números muito confiáveis. Para o MEC, ainda na época de Bolsonaro, a experiência foi um sucesso. Vou reproduzir o que eu encontrei, né, de factual que eles falaram. Né? A violência, isso o MEC falando, né? Isso analisando os resultados, segundo eles, né? Os resultados das escolas cívico-militares. A violência física foi reduzida em 82%, a violência verbal diminuindo em 75% e a violência patrimonial em 82%. A mesma pesquisa, eles estão citando uma pesquisa que eles fizeram, supostamente fizeram, né? A mesma pesquisa constatou que a evasão e o abandono na escola diminuíram quase 90%. Outro dado positivo foi que 96% da comunidade respondeu satisfatoriamente ao ambiente escolar após a mudança para o modelo da PECRIM, que é o PECIM, né? PECIM, né? Programa das Escolas Cívicos Militares. A fonte aí é do próprio MEC, mas o site do MEC não especifica mais nada, não cita metodologia, não mostra gráficos, nem apresenta fundamentalmente uma análise do rendimento dos alunos, né? IDEB, por exemplo, quantos são aprovados no Enem, quantos não são. Então, fica devendo assim várias informações que seriam importantes, né, no conjunto da análise, né? E coloca esses números assim sem colocar realmente, expressar realmente uma metodologia, né? De onde saiu esses números, né? Ou seja, como é que esses números foram produzidos, como é que chegaram a esses números. Então, é por isso que eu digo que não são confiáveis. É tudo muito vago e, como tudo naquele governo, né, o governo anterior, muito suspeito. Por outro lado, temos as posições de vários especialistas, associações e sindicatos de profissionais de educação que, via de regra, sempre se puseram contra o modelo. Consegui encontrar alguns dados na revista Carta Capital que aponta dados referentes apenas ao Distrito Federal e cita um estudioso do tema. Mas a manchete é a seguinte, né? Militarização de escolas do Distrito Federal não melhora desempenho escolar nem diminui a violência, né? 4 anos após a implementação do projeto, especialistas atestam fracasso da quartelização das escolas, já chamam de quartelização das escolas. Na verdade, a matéria da Carta Capital é uma reprodução de um artigo publicado no Brasil de Fato, que é um jornal ligado ao PT, obviamente, não é MST, o PT. Obviamente, esse viés ideológico das publicações que eu citei torna os números citados pouco confiáveis. Mas vou reproduzir um trecho aqui da reportagem, da matéria. Ainda não há oficialmente um retorno da Secretaria de Educação do Distrito Federal, CEDF, sobre o desempenho pedagógico de alunos e alunas que estão inseridos no sistema da militarização das escolas. Quanto à questão da violência, esse sistema já demonstrou ineficiência em diminuir os índices de casos, segundo o levantamento realizado pela Promotoria de Justiça da Defesa da Educação, né, de Defesa da Educação, PROEDUC. A média de atos infracionais dentro das escolas cívico-militares dobrou entre 2019, quando começou o programa, e 2022, explica a professora e diretora do Sindicato de Professores do Distrito Federal, CIPO-DF, Márcia Gida. Então, eu estou reproduzindo um trecho da reportagem da Carta Capital e do Brasil de Fato. Né? Enfim, estamos aí no campo das narrativas. Né? Mas a minha posição, se é que vocês querem saber, mas é uma posição de educador, obviamente vejo as cívico-militares como um retrocesso. Retrocesso fruto de um momento de avanço, né, das bandeiras conservadoras e de extrema-direita pelo mundo. Claro que ninguém é contra a disciplina e ordem, mas será que só podemos atingir isto pela militarização? E outras experiências que conseguem isso sem a pretensa rigidez, entre aspas, mantendo o diálogo, a autonomia e a democracia nas unidades escolares.
Esses exemplos não contam? Ou só conta o exemplo aí das escolas militares? Se é que elas são exemplo. O programa das escolas cívico-militares era dispendioso, custava 64 milhões, né, de reais, ou seja, o empenhado, né, no ano passado foi 64 milhões de reais, que era quase o dobro da verba disponibilizada para a implantação do novo ensino médio. Olha só, né, o quanto o governo federal estava gastando com as cívico-militares e não estava gastando na implantação do ensino médio, do novo ensino médio, que, aliás, está um caos. É um caos, isso eu preciso resolver essa questão. Né? Urgente, urgente. Servia também de cabide de emprego para muitos militares, geralmente da reserva, né? E que podiam ganhar até R$ 9.152, isso de abono nos seus salários por participação aí no projeto. É um projeto que atingia poucos, né? Foram implementados até agora, né? Até o momento, só 202 unidades, né, cívico-militares no Brasil, olha só. Né? E ainda introduziu no cotidiano das escolas a censura, a repressão às manifestações culturais, religiosas e políticas, além de contribuir para o processo de militarização dos diversos aspectos de nossa vida. Então, quando eu falo que aumentou a repressão, é porque, de fato, teve casos, né, de manifestações assim antidemocráticas dentro aí das unidades escolares, que inclusive culminou no afastamento de diretores e diretores adjuntos, né, que se contrapuseram a algumas medidas que os militares adotaram, né, durante a sua gestão lá. Mas, infelizmente, gente, o governo federal foi dúbio e abriu brecha para a continuidade do programa no nível dos estados. Isso é uma lástima. O governo devia ter dito que não era o problema só encerrar a participação do governo federal. Dizia o seguinte: ó, é inconstitucional, né, essa questão das escolas cívico-militares e nós não vamos, né, permitir que elas existam. Né? Poderia fazer isso, o Lula, né, definiu por não fazer, enfim, abrindo brecha para a continuidade aí dos programas, desse programa, através do governo do Estado, principalmente os governos, né, que foram eleitos aí, né, muito com voto conservador e da extrema-direita, que é o caso aqui no Rio de Janeiro, é o caso de São Paulo, é o caso de Goiás, Mato Grosso, que já estão anunciando que vão continuar, né, com o projeto. Né? Então, é lamentável, se perdeu realmente uma chance de você sepultar de vez esse projeto e rediscutir, redefinir o que é educação no Brasil. Né? E, tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E olha, meus amigos, né, semana que vem estarei um pouquinho afastado das minhas atividades, estarei em recesso, vou gravar, tentar gravar, né, previamente algumas, né, assuntos, deixar já programado aí, né, os assuntos, e talvez eu não fale sobre o assunto, né, que vocês queiram ouvir necessariamente, né, naquele momento, mas tá aí, né, semana que vem eu vou sair de um certo recessozinho assim, até porque ninguém é de ferro, né? Então, até após o recesso.